a gente tem a religião, mas parece que a fé mesmo é um negócio que não se manifesta. A gente observa pelas rebeliões, pela politicagem, pela vontade de aparecer, pelas puxadas de tapete, por ter os folgados, que acabam deixando os seus próprios irmãos sobrecarregados. Obrigado. A gente vai ver, às vezes, problemas familiares de coisas que tem gente que não é cristão, que não está fazendo. Então, pode ver agora, na TV por assinatura e da internet banda larga, tanto crente acessando um negócio meio complicado, E aí a gente olha para tudo isso e verifica, essa gente está limpa? Então, eu vou pegar a minha situação como pastor, A gente, às vezes, tem alguns problemas na igreja, e aí eu vou compartilhar com quem? Quem é realmente um colega que me ama, que se importa comigo, e quem é um colega que internamente está competindo comigo, e às vezes eu não sei. Observa bem como é que é o negócio. Por exemplo, digamos que uma ovelha fique chateada com o pastor. Será que o caminho adequado é ela buscar orientação de um outro pastor? Como é que ela faz para se... Então, aí a gente vai olhando para várias e várias situações. A questão do camarada que troca a mulher de 50 por 2 de 25 e, por exemplo, tantas e tantas situações. Eu, por exemplo, metade da minha vida é como batista, então eu peguei a época da Jovem, e da equipe de louvor, e eu lembro que nesse período a discussão da gente na juventude era sobre masturbação. A gente ficava em crise com masturbação. A gente ficava com consciência pesada por causa de masturbação. E eu olho para hoje e fico triste. E diante de todas essas situações, uma coisa eu sei, não adianta voltar no tempo. Aquele negócio de tempo bom não era aquele quando a gente amarrava cachorro com linguiça. Não adianta dizer para o seu filho que você comia pão com banana. Não adianta mais esse negócio. A questão é daqui para frente, o que a gente faz? E assim, diante disso, eu vejo algo que está na Bíblia há um tempão, que é o fruto do Espírito. E que se ele se manifestasse, usando as palavras do sábio bispo Macedo, se ele funcionasse de fato e de verdade, se não, pessoal, se funcionasse, como as coisas seriam? Como nossos relacionamentos seriam? Como as igrejas seriam? Então, essas lições, elas são produto de uma crise. Crise de alguém que olhou para algumas situações da igreja e entende o seguinte: não era bem isso que Deus queria. E diante dessa crise, eu fui mergulhar nos textos bíblicos e vi que essa não era a proposta de Jesus. Só que qual é o problema? O problema é que a gente tem um modo de pensar esquerda, direita, fundamentalista liberal. A gente tem essa questão de um extremo para o outro, Tem os destemplários e tem os templocentristas, Então a gente tem todo esse negócio e fica nessas brigas aí. Mas a questão toda é a seguinte: eu sou um cristão, seguidor de Jesus, cuja fé de alguma forma se manifesta na religião que tem, cuja doutrina é moldada pela teologia do seu grupo religioso, Só que essa teologia, essa doutrina, sem essa fé, é só ladainha. Eu, por exemplo, sou um cristão convertido, pertenço a uma igreja batista, mas se eu não for um cristão, porque não sou convertido, não adianta eu ser um batista, crente batista, 30 anos de batista, porque tem gente que acha que ter tempo na igreja é igual a INSS, A gente tem tempo de casa, então a gente já sabe tudo. E aí, o que acontece? Diante de todas essas situações, o que a gente vai observando? Se eu não for cristão, se eu não for convertido, ser batista é uma questão da roupa para o corpo. O que adianta ter a roupa sem o corpo? Tem muita gente que está triste agora esse final de ano porque não tem roupa nova, quando deveria ficar alegre porque tem corpo. Porque a roupa é uma coisa que a gente dá um jeito. Corpo é corpo, perdeu, não tem mais. Então, a gente pode clicar, meu irmão, por favor. Na hora da apresentação, eu
eu falo, né, sobre a questão de uma palavra simples, eu pretendo apresentar a você uma proposta que não é nova, que é a liberdade em Cristo. Em Cristo nós somos livres. Não na religião nós somos livres. Não na denominação nós somos livres. Não na teologia sistemática que a gente traduz em doutrinas nossas, a gente é livre. A gente é livre em Cristo. Satanás conhece nossas doutrinas. Satanás poderia dar aula da nossa teologia. E nem por isso ele é um seguidor de Jesus. Então a questão não é o meu cabeção. A questão não é o grupo religioso que eu faço parte. Ou você acha que Satanás não conhece nossos cultos? Não sabe os trejeitos, as anedotas, as provocações, as alfinetadas do pastor Bernardo Julião? Ele lembra muito mais do que eu preguei do que eu durante esse ano todo. Então, eu não sei se está para perceber, não é o ouvir sermão. Ou você acha que ele não vai na reunião de oração, onde a gente faz aquele pedido de oração falando mal da vida dos outros? A gente não, desculpa, o pessoal, né, de outro lugar. Eu ia falar lá de Nova Iguaçu, mas outro dia eu falei de gente de Nilópolis, tinha uma irmã de Nilópolis que me ouviu pregar. E aí, nesse caso, desculpa, mas assim, mas em São João de Meriti não tem esse negócio, show Satanás, né? E aí, eu não sei se você consegue perceber que a liberdade em Cristo é muito mais do que tudo isso. Somos tentados a viver a vida cristã confiando em nossos próprios esforços, por meio de práticas religiosas, como se fôssemos capazes de agradar a Deus pelo mérito próprio. Claro, nessa hora o sem vergonha descarado, ele se faz, né? Nem tudo é igreja, nem tudo não sei o que lá, porque já não quer, né? Nada para fazer, né? Como diz a música erudita. E aí, diante de uma situação dessa aqui, a gente percebe que tem gente que acha que vai para o céu porque não xinga palavrão, porque não bate na mãe, porque não trai o marido. Oh, parabéns, mas não é isso que faz ninguém ir para o céu. Tem gente que, por exemplo, não é crente e não faz nada disso. Então, a gente não vai para o céu porque a gente é bonzinho. Só que o crente também, ele não é um camarada que não está nem aí para o lado do Brasil. Ele quer ser uma pessoa melhor. Ele pode até não conseguir, mas ele quer. Né? Então, é importante a gente observar isso. Né? E aí, qual é o resultado disso? Frustração, porque você vai perceber que você não é bem aquilo que você gostaria de ser. Vamos pensar o seguinte: por que eu acho gostoso falar mal dos outros? Porque quando eu falo mal dos outros, eu esqueço da minha miséria, eu esqueço da minha podridão, eu esqueço dos meus pecados. Quando eu falo mal dos seus filhos, eu esqueço das traquinagens do meu. Quando eu falo mal da sua igreja, eu esqueço da minha. Então, isso é por causa de quê? Porque eu estou frustrado. Frustrado por quê? Porque eu queria ser aquele crente nota 10, mas eu não sou. Só que o crente que confia na verdadeira liberdade em Cristo Jesus, ele sabe que o que ele não é, Cristo já foi por ele. E ele pode descansar. Mas ele não descansa com aquele sentimento de posso fazer qualquer coisa. Não, porque ele não quer. Uma coisa é eu pegar R$1.000 emprestado com o pastor Mauro e falar assim: semana que vem eu pago, e não conseguir pagar, e aí o Roland chega e fala assim: pastor Mauro, quanto o pastor Roberlan já pagou? Ah, ele deu 500, eu dou os outros 500. Não é tipo, eu pego emprestado e não vou pagar porque não posso. Não, eu quero pagar, vou me esforçar. Tentei levantar os recursos, mas não deu. Deu para perceber a diferença? O crente, ele pode não conseguir chegar aos 100%, mas ele quer chegar aos 100%. Aí alguém fala: não, mas se vier com esse papo de salvo sempre salvo, pensa que vai fazer qualquer coisa. Aí geralmente eu respondo. Alguns se escandalizam com isso, eu entendo que deveriam se escandalizar com algo mais. O que eu respondo? Salvação é salvação, safadeza é safadeza. Não vamos misturar as coisas. O crente não é safado. Crente pode ser tudo, mas isso ele não é, porque ele sabe que ele quer agradar a Deus. Ele sabe que os olhos de Deus estão nele. Ele sabe que ele tem um testemunho para dar. Ele sabe que tem vidas que olham para ele e vê nele uma referência do Evangelho, até porque somos cartas vivas de Cristo. Ele sabe que ele é uma propaganda. Ele sabe disso tudo. Então ele não quer pecar. Se for o caso, ele vai pedir ajuda ao pastor, ele vai pedir ajuda ao psicólogo, ele vai pedir ajuda ao médico, porque o meu problema é hormonal.
meu problema é emocional, meu problema é mental, eu tenho problema, né? Qual é o meu problema? E aí ele vai buscar, porque ele quer ser alguém melhor. O descarado não. Quem vai me julgar? Só Deus pode me julgar. Eu acho que já era para ficar com medo, né? Só Deus pode me julgar, já era o suficiente. Mas como é que o cara fala? Olha a vida dos outros. Vão falar mal de mim? Tem que falar mal do outro. O outro é problema do outro. O outro é problema do outro. É como o caso, eu não sou um bom pastor, Deus vai sentar comigo. Isso não é justificativa para a ovelha não ser uma boa ovelha. Minha igreja não é uma igreja legal. Isso não é problema meu, cada um vai dar contas a Deus. Eu preciso me empenhar para ser o melhor pastor que eu puder. Então eu não sei se dá para você perceber que o salvo, ele vai ter dificuldade. Ele vai brigar com a esposa, mas ele não quer brigar com a esposa. O salvo, ele tem dificuldades, ele às vezes vai gritar com o filho, mas ele não quer gritar com o filho. O salvo vai ter dificuldade, às vezes ele vai ser mal criado com o líder, mas ele não quer ser mal criado com o líder. O descarado é outra situação. Aí é outro tipo de gente. E aí é deles que a gente vai falar aqui. E aí, nesse caso, o indivíduo, né, que quer agradar a Deus pelos méritos próprios, tem a frustração, tem a acusação, né? Fulano, por que você não fez isso? Por causa do Beltrano. Mas por que você chegou atrasado? Porque o Beltrano não me lembrou que era para eu chegar mais cedo. Então, ele está sempre terceirizando a culpa. Porque dói saber que a gente não é quem a gente gostaria de ser. Então, o que a gente faz? Acusa. Ou dissimula. Eu sei que eu não sou, mas finjo que sou. É aquele caso do tipo, eu estou chateado à beça, mas eu sou pastor, então tem que fazer aquela cara de quem está com dor no fígado, mas passa bem, né? Sou pastor, né? Então eu tenho que fazer isso. Se as pessoas da minha igreja descobrirem que eu sou humano, porque eu briguei com a minha esposa, meu filho está doente, tenho conta para pagar, seja lá o que for, mas o pastor não pode fazer isso. Aí o que a gente faz? Dissimula. A gente finge, a gente banca o super-herói. E aí quando o camarada foge com a mulher lá para o Maranhão, mas como é que pode? Ele tinha problema como todo mundo e precisava resolver como todo mundo. Ele era de carne e osso como todo mundo e precisava ser vigiado como todo mundo, inclusive por si mesmo. Eu estou lá na minha igreja falando, gente, se vocês encontrarem aquela camiseta que está escrito toma conta da sua vida, me arruma, eu pago, eu quero essa camiseta. Porque quem toma conta da própria vida ajuda a igreja a melhorar. Quem toma conta da vida dos outros não ajuda a igreja a melhorar e não se melhora. E ali, a culpa, aquela pessoa ela não consegue. E aí ela fica com aquela sensação, puxa vida, eu sou um resto, eu não sou igual ao irmão fulano. Porque lembra, um dissimula, o outro se sente culpado porque vê o outro prosperando, mas não sabe a que custo o outro está prosperando. De repente, você olha para aquele casamento que parece maravilhoso, mas não é, mas você não sabe, então você se sente culpado. Ou de repente você olha para aquele irmão super consagrado, você se sente culpado, você não sabe como é que é o indivíduo. E aí percebe que nessa situação, a gente não é livre. Ele disse que o jugo era suave e o fardo era leve, e todo mundo preso. E aí você vê o seguinte, vamos realizar um trabalho. Aí o indivíduo ele até canta no serviço do meu rei, eu sou feliz, mas ele não é feliz. Tanto que não é feliz que ele procura tantos outros entretenimentos e não quer ficar no serviço do Senhor. Porque quando a gente gosta de um negócio, a gente dá um jeito. Eu sou de um tempo que a gente tinha que ajudar nas tarefas de casa. Não tinha essa musiquinha, criança não trabalha, criança dá trabalho. Naquela época a criança trabalhava também. E aí a minha tarefa era despejar o cesto do banheiro e catar o cocô da Samanta. A Samanta era a nossa cachorra. E aí o que acontece? Essa era a minha tarefa. Depois foi varrer o quintal, depois foi não sei o que, depois foi não sei o que lá. E era interessante que quando chegava na hora de varrer o quintal, ou lavar uma louça, ou lavar, eu que lavava meu uniforme, aquela blusa branca de, acho que poliéster, e a calça de tergal. E aí nisso, o que acontece? Eu que lavava, dava uma canseira. Jogar bola era muito mais puxado que lavar meu uniforme, mas não dava canseira. Sabe por quê? Eu queria, não lembro agora qual obra de Piaget, mas que fala que o interesse mexe muito com a disposição. E aí o que acontece com a gente? A gente tem menos disposição.
Porque o interesse da gente parece que não está mais na missão de Cristo, a missão de restaurar as pessoas. Nosso interesse é ter 2 carros, 2 casas, 2 geladeiras, e o pastor que pegou essa vibe está bem. Porque aí você, olha só, tudo, né, eu estou vindo para casa, de vez em quando eu gosto de escutar algumas mensagens, né, de outros arraiais, falar assim, por que esse fulano fala que, pô, negócio bomba, por que eu falo que língua tanto? Eu não sou o resto. Aí eu vou escutar, aí vem aqui e traga a oferta dos milagres. Eu falei, esse é o problema, Gisele, eu não tenho oferta dos milagres. O indivíduo, ele está dando uma oferta, mas ele vai receber o milagre. Já que ele vai receber o milagre, até eu. Entende? Eu dou a oferta para vir o milagre. Opa, quem não quer milagre? Eu quero. Agora, dá a oferta para ajudar a obra do Senhor. Pastor, está tudo pecado lá em casa. Vamos dar uma oferta para ajudar o missionário, não sei o que. Claro, se o missionário for meu filho, óbvio. Mas agora, vamos dar uma oferta para ajudar o missionário. É minha filha? Né? É meu pai? Agora, vamos dar uma oferta para ajudar o missionário. Pai dos outros, filho dos outros, marido dos outros, esposa dos outros, negócio assim. Não vai dar. Agora, a oferta do milagre. Eu quero milagre. Quem não quer milagre? Eu quero. E eu não sou hipócrita, não. Eu quero milagre. E aí você percebe que nessa mentalidade, o que é a mensagem boa? A mensagem boa é aquela que bota você para cima. A mensagem que fala que você precisa se consertar, deixa de ser sem vergonha, para de mexer com a colher dos outros, essa mensagem não rola, pastor. Fica recriminando os outros, né? Então, eu queria que você pensasse junto comigo, né, que nessa caminhada aqui, só acontece isso. No entanto, numa caminhada de relacionamento profundo e transformador com Deus e com o seu povo, podemos na força do Espírito, exercitar as virtudes do próprio Cristo em nosso viver diário. E isso, para mim, é fenomenal. E é interessante, né? Eu estava falando a pastores lá da Associação de Niterói, eu falei, eu tenho uma sensação de que Deus tem senso de humor. Porque eu estou no 2º ano, né, de tratamento para o diagnóstico de depressão, e de acordo com o que eu tenho passado, né, eu não sei se no CID o número é F40, F41, alguma coisa assim mais ou menos, e aí diante dessa situação, eu estou agora no desmame, mas eu preciso dormir, e aí eu tenho um bebê que de dia parece que ele está morto, mas de noite está cheio de vitalidade, né? E aí o que acontece? Quando ele passa mal, então aí é que, olha, a coisa fica boa. E o que acontece? É dificuldade para dormir, o que implica no sono, né? Às vezes as preocupações com a igreja, né? E assim, várias situações, porque mataram o Bin Laden, a culpa é do pastor, não tem ponto de correr, tá entendendo? E aí nisso Lula está preso, a culpa é do pastor. E aí, problema para resolver, a questão do meu bebê, e a Gisele, todo dia, Gisele é minha esposa, acabou o leite, acabou a fralda, acabou o leite, acabou a fralda, parece até hip-hop lá em casa, né? E aí nisso, tua cabeça a 1000 por hora, aquela coisa todinha. E como eu vou falar de fruto do Espírito? Mas é porque essas virtudes aqui não são virtudes apenas do meu exercício pessoal, mas é produto de um milagre. Aí é uma questão de fé, é a ação de Deus na vida do crente e a ação do crente na vida de Deus. Então, Deus, por exemplo, Ele coloca em mim a divina semente, mas eu adubo a terra, eu rego a semente, eu vou fazendo, como dizem alguns, eu vou fazendo a minha parte, e Deus já fez a dele. E a tendência é o quê? A tendência de um caroço de laranja é virar uma laranjeira e produzir fruto. Então já tem algo pré-determinado para você. A pergunta é a questão das questões favoráveis ou desfavoráveis, né? Daí a proposta da caminhada. E aí, você viu nesse slide que apareceu aí agora, Paulo, quando ele questiona os cristãos da Galácia: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. E aí, qual é o problema? O evangelho que Jesus deixou para a gente é o quê? Deus é bom, você é mau, entra na fila. Qual é a mentalidade do nosso tempo? Deus é bom,
Deus não vai fazer, não vai punir você, porque senão não seria bom, né? Você não é tão mal assim, você é bom também. O mundo está uma porcaria, mas todo mundo é bom, entendeu? O trânsito está desse jeito, mas todo mundo é bom. As famílias estão cheias de problemas, mas todo mundo é bom. O barzinho está cheio de gente, mas todo mundo é bom. O tráfico está prosperando, mas todo mundo é bom. As igrejas ficando vazias, os shoppings cheios, mas todo mundo é bom, entendeu? Esse é o discurso, mas não é a proposta. A proposta é: admita a sua doença, adquira o remédio, seja tratado, experimente a cura. Você não vai ver ninguém doente, negando a doença, sem tratamento, melhorar. Não vai. Como, por exemplo, ideação de morte, eu tenho. Pensar que morrer é mais jogo do que ficar nessa pressão toda, vem no meu coração. Mas a consciência da doença me faz buscar o tratamento. Se eu fosse um camarada orgulhoso, ou de repente até mesmo dissimulado, o que aconteceria? Eu estaria rindo para vocês, e daqui a pouco o que eu estaria fazendo com a minha própria vida? Mas o que eu faço? Conto para todo mundo sabe, não gostou, come menos, não posso fazer nada, esse sou eu, essa é minha vida, esse é meu tudo. E eu assumo quem sou e posso me tratar. Agora, se eu não fizesse isso, ia chegar uma hora que eu não ia aguentar, ia pedir ajuda a quem? Ninguém sabe. Se souber, o que vão pensar de mim? Aí eu penso assim, imagina se o míope pensasse desse jeito, imagina se o camarada com gastrite pensasse desse jeito, imagina se o cara com hemorroida pensasse desse jeito, imagine se as pessoas que têm problemas de saúde pensassem desse jeito. Eu sou ser humano. Agora, o outro evangelho mostra um super-herói. Nada vai dar errado, nada vai acontecer. Está sem dinheiro porque não é dizimista, mas se for dizimista, aí tu faz o quê? Você dizimista vai ficar com dinheiro. Aí tu é dizimista, fica sem dinheiro, porque você deu um dízimo, não tinha fé. Deu para entender? Né? Então, nós somos crentes perdidos ou salvos imaturos quando a gente faz essas coisas. E aí é importante a gente parar para pensar, né? Porque qual é a característica do nosso tempo? E aí, tanto o crente perdido quanto o salvo maduro buscam outro evangelho. Às vezes o indivíduo, ele é até salvo, mas esse evangelho não é palatável, ele quer um negócio mais adocicado. Às vezes, o camarada está até na igreja, mas não é salvo, então o milagre não vai se manifestar, não vai. Para o crente perdido e para o salvo maduro, o evangelho nunca será o suficiente, tem que ter alguma coisa a mais. Tem que ter uma purpurina, tem que ter um plus, tem que ter alguma coisa. Esse negócio de Jesus veio, morreu, sofreu, tal, ressuscitou para me salvar, a vida eterna, vou para o céu. Não, tem que ter um negócio aqui agora. Estou precisando de uma geladeira inox, pastor. Onde entra o evangelho nisso aí? Entende? Então, é importante a gente observar que o evangelho nunca vai ser suficiente para esse tipo de gente. E se a gente está realmente querendo fazer o negócio prosperar, como quem faz uma biosca ou uma loja, vai esquecer. Vai ter que mudar o discurso, porque senão não vai atrair gente. Todo mundo quer mudar de vida, mas ninguém quer mudar de modo para mudar de vida. Todo mundo quer ter um corpinho do verão, mas quantos querem ir para a academia? Está dando para entender? Todo mundo quer ter a saúde de ferro, mas quantos querem ficar comendo brócolis? Todo mundo quer ter a família ideal, maravilhosa, mas quantos querem ficar falando toda hora eu te amo para a esposa? Mas eu já disse, eu boto comida em casa, não sei o que, não sei o que lá. Então, mas quer ter, o verdureiro fala, eu te amo comigo. Eu falo para o pessoal, olha o verdureiro, tu não fala, tu fala. Minha mulher está velha, tem gente que quer a mulher dele, E aí nisso, o crente perdido e o salvo imaturo precisam viver o verdadeiro evangelho. E esse é o papel da igreja e do pregador. Vamos continuar batendo nessa tecla. Não me canso de escrever as mesmas coisas, porque elas são segurança para nós. Costumo falar na minha igreja, eu quero que todo mundo me ame, todo mundo goste de mim, mas para mim, muito mais importante do que isso, é eu fazer o meu papel. Meu filho fica injuriado quando ele quer chupar o recarregador do celular, e eu não deixo. Ele fica injuriado quando ele quer meter o dedo na hélice do ventilador, e eu não deixo. Ele não sabe o que eu estou fazendo para preservá-lo, então ele fica chateado comigo. E às vezes eu tenho a sensação de que o meu trabalho é trabalho de mãe também na igreja. Eu quero que todo mundo ria para mim. Mas mais importante do que rir para mim é chegar no céu. Isso é mais importante.
E aí, na lição seguinte, a gente fala sobre dedicação a Deus e o orgulho espiritual. Paulo fala o quê? É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela... Entende? Ou seja, eu confio que Deus fez um negócio. É como, vou pegar uma coisa assim, digamos que a gente vai sair daqui, né? E a Marluce vai pagar uma churrascaria para geral aqui. Todo mundo, vamos lá. Oásis, vamos lá para o Oásis, vamos embora. Todo mundo na conta da Marluce. Está todo mundo rindo. Aí o que acontece? Aí eles só fizeram até assim. Aí nesse caso, vamos todo mundo para lá. Mas eu não tenho carro. Fulano, dá carona. Mãe, me arruma R$8 aí, vou pegar um óleo para ela ali. Tá. Que é? Mãe, me arruma R$8, é meu pai, mãe. Entendeu? Outro, de repente, é pior o almoço. Pastor Roberto, desculpa aí, mas já estou indo embora, porque eu estou indo lá para o churrascaria. Ou seja, um vai a pé, o outro vai de bicicleta, o outro vai de carro, o outro vai de ônibus, o outro vai de carona, mas vai. Chegando lá, qual é a situação? Vai ter, geralmente, eles colocam geralmente um camarada um pouquinho forte, né, na porta, né, não sei por que isso, né, e aí entrou, eu estou na mesa reservada para a Marluce. Na hora de vir embora, o mesmo cara está na porta, né, aí você, olha, pode resolver com a Marluce. Salvação pela graça mediante a fé é mais ou menos isso. Se ela vai ter churrasco, pastor, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. O que a gente observa é que existe um céu preparado para nós. Isso já foi feito. A gente não tem que fazer nada para isso. A gente simplesmente acredita e vai. Só isso. Só que, de acordo com a mentalidade de hoje, se a gente falar só isso, vai ter muita gente vivendo de qualquer jeito. Que viva e deixe claro que não assumiram um compromisso de amor e fidelidade com Deus. Mas é pela graça. Até porque a pessoa mais religiosa do mundo pode fazer muita maldade em nome de Deus. E aí, a gente clica, por gentileza. O cristão dedicado, ele admite que não existem mocinhos na igreja. Pastor, eu vou sair da igreja, por quê? Falando de farfofoca, Beltrano não sei o que lá. E você faz o quê? Não sei. Muita gente falsa. E você? Não sei. Pastor, eu sou uma pessoa fácil de lidar. Já viu? Então, problemas são os outros. O cristão dedicado, ele sabe, não existem mocinhos na igreja. Como é que ele sabe disso? Ele olha para o coração dele. Ele sente raiva, ele sente inveja, ele fica triste. Está entendendo? Já quis estrangular o pastor. Ele tem problemas, ele sabe disso. Então, quando alguém fala mal dele, ele lembra que já falou mal de alguém. Quando alguém não comemora a vitória dele, ele lembra de quando ele sentiu inveja de alguém. Então ele sabe que a mesma luta que ele trava, o outro irmão deve estar travando. Por quê? Porque ele sabe a dificuldade que é viver para a glória de Deus. O cristão dedicado, ele participa da vida do Espírito. Ou seja, se o Senhor não me ajudar, ninguém mais me ajuda. Se o Senhor não me conduzir, eu não tenho como me conduzir. Ou o Senhor me ajuda, ou eu vou para o buraco e vou prejudicar o nome do teu Evangelho. Eu desesperadamente preciso que o Senhor viva através da minha vida. Pronto, não tem para onde correr. Agora, tem gente que tem um orgulho espiritual com pinta de dedicação a Deus. Mas aí, é cada um com cada um. O terceiro ponto, né, que é um texto que pelo menos muita gente comentou, né, deu mais debates, que é sobre maldades na igreja. E aí Paulo fala, se vós porém vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não consumais também uns aos outros. Quer ver uma coisa interessante? Eu, no primeiro turno da eleição, eu votei na Marina. Pode me julgar. Jamais. Aí, no segundo turno, eu li o plano de governo do Bolsonaro e do Haddad e decidi votar no Bolsonaro. E aí uma coisa que eu achei interessante é o seguinte, não defendendo o presidente eleito, até porque se eu votei na Marina, deixei muito claro, né, o que eu posso estar pensando no presidente eleito. Entretanto, eu sou um cristão.
E aí eu fiz aquilo que chamava de voto útil, né? Eu votei mais em um e não no outro, eu tenho meus motivos. E o que aconteceu? Eu comecei a ver que algumas pessoas, em nome da democracia, começaram a fazer algumas postagens que eu falei assim, peraí, um cristão faz isso? Aí eu vi algumas implicâncias que eu olhei assim e falei, não, se não faz isso com o pastor, não vai fazer com o Bolsonaro? Pelo amor de Deus, né? Então, acorda, Roberlano, acorda, o sonho acabou. E aí, nesse caso, eu olhei para algumas situações, mas algo que me chamou muita atenção, que eu gosto de falar até na igreja. O pessoal, porque não gosta do síndico, quer que o prédio caia. O indivíduo não gosta do capitão do navio e quer que o navio afunde. Isso acontece, infelizmente, com muitas situações na igreja, né? Que é a seguinte: eu tenho meus pecados, você tem os seus, o outro tem os dele. Aí a gente, nisso que a gente assim, eu não vou tirar minha máscara porque não tem misericórdia na igreja suficiente para mim. Você também não tira porque não tem para você, o outro também não tira porque não tem para ele. A questão, o nome do jogo é: não seja bêbado, entendeu? Fulano de tal foi flagrado com pornografia, vamos votar, Jeová será o negro, vamos embora. Mas e eu? Ninguém sabe, nunca disse, Roberlano, acabou só nós, só eu, tu e o diabo que sabe. E aí nesse negócio, o que acontece? Vamos jogando, vamos vivendo. Só que às vezes a gente não para pensar que a gente está prejudicando o próprio grupo, a gente está contaminando o próprio ambiente. A gente, com as obras da carne, a gente está trazendo contaminação para o próprio arraial. E aí, Paulo está dizendo, se você morde, se vocês se mordem uns aos outros, vai chegar uma hora que não vai sobrar ninguém. Então, já vi aquela situação da pessoa não querer ser líder e falar assim, pastor, eu só quero apoiar, quero fazer nada, não quero apoiar. Porque ele sabe que o camarada assumiu a liderança, começa a pedrada. Pedrada de quem? Seus irmãos. Pedrada de quem? Aqueles também que foram comprados pelo mesmo sangue. Pedrada de quem? Daqueles que deveriam estender a mão. Então aí você olha para a situação toda, como é que o negócio prospera? A gente vai fazer 120 anos, mas não vai fazer 120 membros. Porque a pessoa chega, recebe o Evangelho da Graça, se empolga, se converte e fala assim, não, aqui eu vou aprender o quê? Eu vou aprender a pegar o caminho da contramão, eu não quero esse negócio. Logo agora que eu descobri o remédio, mas ninguém toma esse remédio. Não, eu quero saúde. E aí nisso vem a questão das obras da carne, que são muitas, né? E aí o antídoto, clica por favor, o antídoto é andar no Espírito, né? E quais são os sintomas? Os pecados sexuais, né? Que assim, seja no aspecto concreto ou virtual, né? Porque agora está desse jeito. Por exemplo, você vai ter aquela situação em que, como por exemplo, teve uma onda muito grande, esse ano eu não escutei muito, mas ano passado, uma onda muito grande de meninas constrangidas porque mandaram